Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um momento de reflexão e hoje o assunto é renovação espiritual. Tá? Muitos de nós têm um pouquinho de dificuldade de lidar com aquilo que a gente chama de renovação. Tá? E como é que a gente interpreta isso? Né? Será que nós estamos prontos para a abertura espiritual? Será que a gente entende quando as pessoas saem de perto de nós? Será que a gente aceita os desígnios de Deus? Então, essa grande dificuldade que nós temos hoje na nossa renovação é extremamente difícil para levarmos no nosso dia a dia. Aqui tem um texto, né, que fala um pouquinho dessa renovação. Ou seja, o que precisa ser renovado em nós? Ou seja, a nossa vida inteira é um processo de renovação constante. E a morte, certo? É uma mudança que estabelece em nós o quê? A renovação. Então, toda vez que a gente encarna ou desencarna, certo? Existe um processo de renovação. Nosso psiquismo, ele interpreta isso de forma, às vezes, um pouco diferente, tá? De não aceitar essas mudanças que estão acontecendo no corpo, na mente, ao nosso redor, certo? Mas a renovação é algo fundamental que está permeando todo o nosso ser, toda a nossa vontade. Quando alguém parte da nossa existência, né, vai para uma outra dimensão, ou seja, segue uma lei natural, né, de existência, certo? Muitos de nós ficamos atordoados, não aceitando aquilo que aconteceu, se acha muito machucado, né, acha que aquilo lá foi uma coisa inútil que aconteceu, mas na verdade não é nada disso, né? Nada é inútil. E nós temos que tomar cuidado para que a gente não fique revoltado nessas situações de perda, principalmente, certo? E por mais que a gente não concorde com isso, não concorde com as perdas, principalmente de entes que a gente gosta, certo? Nós não temos nenhum controle sobre a nossa vida. Nós podemos preservá-la, tá? Mas controle sobre a vida e sobre a morte, nós não temos controle nenhum. O único que tem esse controle é Deus, só Ele. Nós outros, tá, em hipótese alguma, temos algum controle sobre isso daí. Ou seja, essa questão de vida e morte é irremediável. O verdadeiro testemunho cristão, né, vai além de uma transformação aparente e momentânea, mas numa mudança profunda e duradoura em Deus. Orar não é obrigação. Orar é ter o prazer de falar com Deus. Renovação espiritual, tá? Não é nos conformarmos, né, ou transformarmos somente de forma exterior, tá? Nós precisamos ter essa situação, ou seja, trazer essa situação para dentro de nós e parar um pouco com essa questão do inconformismo, da lamentação, e tentar trabalhar isso um pouquinho dentro de nós, mostrando o quanto que essa sensação de perda, ou quanto que essa necessidade de seguir adiante é importante para nós. Então, precisamos trabalhar a sensação de perda, nunca desistir, seguir sempre em frente, mas muitos de nós não conseguem devido àquele pensamento, né, de tristeza, de dor, que nos arrasta ao passado daquilo que já aconteceu. Então, se realmente eu quero me renovar espiritualmente, eu preciso, acima de tudo, seguir em frente, tá? Trabalhar esse sentimento de perda que muitas vezes nos segue de perto, né, bem de pertinho, tá? E voltar ao lar, né? Voltar àquilo que a gente fez ou que está fazendo de bem da vida, tá? Temos que tomar muito cuidado com o excesso de lágrimas, né, com a nossa perda de força, e muitas vezes demonstra o quê? Uma certa simbiose com as pessoas com quem a gente foi, ou seja, dependência muito grande do que nós tínhamos de relação. Isso aumenta consideravelmente aquilo que a gente chama de infelicidade. Então, a nossa infelicidade é muitas vezes por não sabermos lidar com a perda e com a dor. A morte nunca é o fim. Nunca é o fim. É somente uma separação temporária.
Deixe quem você ama seguir adiante e permita-se viver em paz. Então, não é bom somente para quem foi. É, acima de tudo, importantíssimo para quem fica. Deixe a pessoa seguir o seu caminho e volte a viver, principalmente junto daquelas pessoas com quem estão à sua volta. A morte sempre é somente uma mudança de estado. Depois dela, passamos a viver em outra dimensão. E é essa a grande dificuldade que nós temos hoje, de perceber que a vida continua. Nada se extingue, só se transforma. O homem interior, né, sempre se renova. Tá? Então, não existe essa questão de ter diferença entre o homem interior e o homem exterior. Então, interiormente, o homem o tempo inteiro se renova. O duro nosso é exatamente aceitar essas alterações. E normalmente a gente fica com aquele momento de estanque, ou seja, segurando as nossas emoções, como se estivesse preso num passado que não é possível mais reviver. E quando a gente encarna, né, nós temos constantes transformações, uma atrás da outra. Por fora, né? E com o passar do tempo, isso que é por fora acaba fazendo o quê? Se transformando por dentro. Então, a princípio, a ação do meio, principalmente dos nossos pais, principalmente da nossa mãe, né? A convivência com irmãos ou com outras pessoas, vão fazendo as transformações externas. E gradativamente a gente vai interiorizando e seguindo na direção do mais alto. Pode demorar, de acordo com as nossas resistências, mas que vai seguir em frente, vai. Todo dia é dia de renovação espiritual. E toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. As velhas recordações e as velhas doenças, tá? Muitas das doenças que nós temos, tá, estão lá no nosso inconsciente, bem profundo, tá? São resultados de situações muito perigosas, né, que a gente vem herdando há várias épocas, há várias décadas, tá? E a gente vai transformando isso como sendo uma verdade do nosso espírito, como sendo uma verdade da nossa realidade. E a grande dificuldade nossa, pelo processo de renovação, é largar o que é velho e seguir com o que é novo. Então, renovar é sair das recordações antigas, sair das velhas doenças. Porque toda essa recordação antiga, ela nos adoece, porque ela impede que o meu corpo siga na direção da luz. Ela me deixa preso nas trevas, porque trevas é passado. Futuro e presente pode se descortinar verdadeiras luzes da nossa existência. Então, solta aquilo que é velho lá para trás, solta aquilo que é doença lá para trás. Olha para frente. Através dessa força psíquica que a gente consegue criar fluxos, né, de eventos que podem ser favoráveis, mas muitas vezes, por ficar preso nessas recordações e nessas doenças passadas, tá? Meio como que eu ficasse preso num veneno constante do meu espírito, da minha alma. E eu fico remoendo antigas mágoas, né? Feridas morais, culpa, vergonha, preso ao meu passado. Então, eu preciso largar isso, preciso me renovar, e para renovar, eu preciso esquecer. Eu preciso esquecer. Ah, mas isso é impossível. Nada é impossível, só é impossível se você quiser. Então, eu preciso largar aquilo que está lá para trás, literalmente esquecer, porque senão eu não consigo me renovar. E é o que se exige hoje, né? Renovação, principalmente esses tempos que nós estamos passando. É tempo de renovar. Renovar. E é um verdadeiro instrumento de culpa, exatamente, ou de cura, né, de todos os males, chama-se perdão. Então, quando eu trabalho o perdão, realmente eu entro no processo de renovação muito forte. E eu me livro, né, desses males, daquilo que fica me segurando lá para trás, ou seja, de todos os desalentos, de todas as enfermidades. E eu consigo fazer o quê? A renovação, através do perdão. Mas não é o perdão dito, né? É o perdão sentido. É muito interessante, né, que quando a gente fica muito preso nas nossas recordações e nas nossas doenças, né,
nós ficamos literalmente alienados com o que realmente está acontecendo conosco. A gente fica alienado. A gente não percebe as pessoas com quem a gente vive, não percebe, inclusive, que a gente está ficando doente. Nós não percebemos isso. Porque a nossa alienação nos prende a certas recordações e a certas doenças, tá, que elas impedem que a gente enxergue. Então, nós não sentimos certas dores, nós não percebemos as pessoas com quem a gente vive, nós muitas vezes nem sentimos que está com fome, nem sequer com calor, nem com frio. E quando você percebe, já passou o limite, já passou a hora de comer, já passou a hora de dormir, já passou a hora de acordar, já está muito tempo no frio, já está muito tempo no calor, você percebe só depois, quando aquilo começa a te fazer mal, aí você percebe, só que já ficou um tempo passando mal. Então, esse processo de alienação é muito forte em nós nos dias de hoje. Quando a gente fica também muito tempo remoendo essas situações antigas, boa parte de nós tem problemas gástricos de uma maneira geral por causa disso, remoendo coisas que já passou. Você não consegue digerir, consequentemente, você fica com aquilo que a gente chama de problemas gástricos, ou até chegando a nível de úlcera, ou qualquer coisa assim. Também, né, nós podemos ter muitos problemas, né, intestinais, né, causados ou por mágoas, ou normalmente por questões coléricas ou de inflexibilidade. Então, as pessoas muito difíceis, muito inflexíveis, via de regra, têm problemas intestinais de uma maneira geral. Tá? Normalmente muitos gases, normalmente colites, inflamações, duodenais, enfim. Tem um monte de situações envolvendo a parte intestinal nossa, causado por cóleras, por inflexibilidade no dia a dia. Tá? Então, a maioria das doenças que nós temos, as moléstias de uma maneira geral, são psicossomáticas, tá? Elas não têm origem física, elas não têm origem kármica, tá? Lógico que tem doenças de origem kármica, mas isso é uma minoria. A grande maioria das doenças que nós temos hoje são psicossomáticas. É o nosso psiquismo, é a nossa emoção que bloqueia a absorção do prana puro. Ou seja, eu começo a absorver prana que não é adequado para o meu chakra. Consequentemente, eu vou ficar doente. E a gente fala, mas por que aconteceu isso? Porque eu não me renovei. Eu não larguei as recordações e nem as doenças antigas. Continuo mesmo. Uma forma de me parar, normalmente, é aquilo que a gente chama de doença. Então, a doença vem para me parar, ou seja, para fazer eu voltar e sair daquele momento de insanidade ou momento de iniquidade que fica a minha mente. Então, a doença, muitas vezes, é para chamar a atenção. A gente fica bravo porque está doente. Mas não entendeu que, muitas vezes, acorda, que você está dormindo. Acorda. Então, muitas dessas insanidades físicas que hoje nós temos, tá, são decorrentes daquilo que a gente chama de somatização. Recordações doentias de ódio, de vingança. E isso acontece o quê? A longo prazo. E pode resultar naquilo que a gente chama de doenças crônicas. Doenças crônicas. Ah, você não quer ficar mais doente? Tá bom. Se renova. Larga o passado. A doença sai de você. Sem tomar remédio, hein? Sem tomar nenhum remédio. Não precisa nem procurar um médico psiquiatra. Nem precisa isso. Talvez nem precise mais de passe também, nem de tratamento espiritual. Só se renovar, as coisas mudam bastante. Se a gente não faz essa opção pela renovação, as chagas do passado sempre continuam conosco. Sempre continua conosco. Se nós temos alguma predisposição física, né, à enfermidade, nada mais é do que as tendências morais da nossa alma. Então, se a gente fala, muitos geneticistas, né, ou muitos médicos falam, isso é genético, isso é uma predisposição que o seu corpo tem. Essa predisposição, na maioria das vezes, é o quê? A tendência moral do nosso ser, ou seja, do nosso espírito, da nossa alma. Então, toda vez que a gente tem uma tendência que não é das melhores, ou seja, fixando a gente muito no passado, a tendência é que a gente fique doente o tempo inteiro e não saia da doença. Nós temos que entender que existe um deslocamento tempo-espacial quando eu fico preso no meu passado. O meu corpo é como se ele tivesse dividido em dois. E o soma, quer dizer que esse corpo aqui, ele não permite que esse corpo esteja em dois momentos ao mesmo tempo. Dimensionalmente, isso não é possível.
Então, existe como se fosse uma quebra dimensional desse corpo aqui. Se existe uma quebra dimensional, ele perde totalmente o equilíbrio e, consequentemente, ele vai ficar doente. Porque eu estou preso numa dimensão que não me permite ser, que é a presente, que deve ser a única. Ou seja, ficou preso no passado, essa dupla dimensão causa um desequilíbrio físico terrível e, consequentemente, eu vou adoecer. Então, a doença é um desequilíbrio causado pela essa dimensão que eu fiquei preso no passado. Consequentemente, meu corpo vai começar a gerar muitas secreções ácidas, hormônios muito abundantes ou menos abundantes, certo? Células que começam a se replicar de forma descontrolada, e inclusive até a qualidade do sangue e também a questão da atividade acaba caindo muito com relação às enfermidades que a gente vai adquirindo no meio do caminho. Então, as causas da maioria das nossas doenças está sobre nós mesmos. Não tem questões externas que estão nos afetando. E o equilíbrio fisiológico nosso, as nossas atitudes íntimas, estão vinculadas diretamente à nossa harmonia e o nosso equilíbrio da alma. Uma outra questão muito importante também é a questão da indulgência, né? Para conosco e para com as pessoas que estão à nossa volta. E, acima de tudo, eu tenho que aprender a me perdoar. Consequentemente, se eu sou indulgente comigo e com as pessoas, eu aprendo a me perdoar e aprendo a perdoar as pessoas. Então, perdão é o processo inicial de renovação. Eu saio do passado e volto aqui para o presente. Muitos de nós têm dificuldades de lidar com aquilo que a gente chama de faltas alheias, ok? O que são essas faltas alheias? Ou seja, são os erros que os outros cometem, certo? E muitas vezes a gente não sabe lidar muito bem com ela. E qual é a forma da gente saber ou sair dessa situação? É o perdão incondicional. E se eu não trabalho o perdão incondicional, eu não consigo lidar com as faltas e com os erros alheios. E é tão interessante que esses erros e essas faltas alheias, por que nos afetam tanto? Porque lá no fundo eu tenho algo a ver com isso. Eu não resolvi totalmente isso. Porque as pessoas resolvidas com os erros e com as faltas que os outros fazem, ela passa tranquilo, não vai se importar com isso, vai seguir a sua vida, vai até ajudar essas pessoas a saírem do erro e das faltas, tá? Mas nós que somos o quê? Muito resistentes e gostamos muitas vezes de pisar nessas pessoas que cometem erros. Nós entramos numa situação de juízes, consequentemente eu tenho algo a ver com isso daí, sim. Algo a ver, ou seja, em mim não está muito bem resolvido isso. E é interessante, né? Quando eu não perdoo, isso causa em mim marcas profundas, extremamente profundas, tá? E mostra em mim o quê? O quanto que a maldade alheia está dentro de mim. Perdoar é sempre desenvolver aquele sentimento profundo de compreensão. Se eu não consigo trabalhar o perdão, não consigo nunca sair desses desgostos, dessas recordações e dessas doenças, tá? E é tão interessante, né? Que quando eu consigo perdoar, meio como se eu tivesse ficado completado, né? Ou seja, pelo aquilo que existe de melhor da nossa criação divina, fazendo com que esses gestos que nós temos mais de compreensão, de reflexão ou de falta de compreensão, né? Começam a se reverter. E dessa forma eu começo a ter uma melhor reflexão de tudo que está acontecendo, eu consigo perceber de forma mais adequada, porque me aproximei da nossa criação divina. Das velhas doenças, nos libertaremos quando as velhas recordações do não perdão deixarem de comandar o leme de nossas vidas. Isso é de Francisco do Espírito Santo e Hamed, no livro Renovando Atitudes. Senhores, terminamos aqui por hoje, tá? Espero que tenham gostado. Estaremos em breve com outras gravações de outros temas. Fiquem conosco, fiquem em paz
e fiquem em casa. Que Deus ilumine a todos e até a próxima gravação. Que assim seja. És tão sublime figura, de suas mãos brotam raios de luz. Trazes, Maria, o nome da Mãe de Jesus. Oh, alma de luz, perfume de flor, na sua bênção um gesto de amor. Maria, modesto teu nome, é bálsamo que alivia a dor. Proteja, Maria, o teu povo, que pede teu passe de luz. Que o Mestre vos pague, Maria, o mesmo amor que dos teus olhos reluz. Proteja, Maria, o teu povo, que pede teu passe de luz. Que o Mestre vos pague, Maria, o mesmo amor que dos teus olhos reluz. És tão sublime figura, de suas mãos brotam raios de luz. Trazes, Maria, o nome da Mãe de Jesus. Oh, alma de luz, perfume de flor, na sua bênção um gesto de amor. Maria, modesto teu nome, é bálsamo que alivia a dor. Proteja, Maria, o teu povo, que pede teu passe de luz. Que o Mestre vos pague, Maria, o mesmo amor que dos teus olhos reluz. Proteja, Maria, o teu povo, que pede teu passe de luz. Que o Mestre vos pague, Maria, o mesmo amor que dos teus olhos reluz.